Merula ha sido una líder en los últimos 15 años dando mentoría a muchas de las organizaciones para poder garantizar que esto suceda. Merula Stigl está con nosotros para hablarnos un poco de este tema también. Bienvenida, Merula. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es un privilegio estar contigo y hablar contigo. Eva, muito obrigada pela oportunidade e por ter tido a iniciativa de organizar esse importante debate aqui no nosso Fórum da Aliança Latina. Essa é sempre a principal questão, organizações sociais. O que a gente pode fazer para inovar nos nossos projetos e atrair cada vez mais investimento para o nosso propósito? Durante a pandemia, o que aconteceu? A gente foi, em primeiro momento, todo mundo tomado pelo medo. Os pacientes, os médicos, os gestores, sem saber como que seria a continuidade dos tratamentos, o que seria impactado na descontinuidade dos remédios, né, de todo esse sistema, de que forma ele estaria sendo afetado pela pandemia. Então, em primeiro momento, a gente teve que agir com muita rapidez. Toda a nossa equipe trabalhou home office, começou a oferecer os serviços à distância, online, para os pacientes. E aí nós fomos em busca de parcerias e apoios que pudessem fazer a diferença naquele momento para o nosso cenário. E a Brale conseguiu, então, trazer nossos apoios de empresas que nunca antes tinham apoiado a causa da oncologia, justamente porque elas estavam sensibilizadas com o assunto da pandemia. Então, conseguimos, por exemplo, com a Uber, um mês gratuito, transporte para transportar os pacientes para 23 cidades em hospitais públicos, para eles irem e voltarem para o tratamento no mês de junho, sem ter que interromper as sessões de quimioterapia, radioterapia e todo o tratamento que eles estavam realizando. Também nós conseguimos sensibilizar uma outra empresa que chama Cabify, também que faz transporte de carros, e acreditar para eles apoiarem doação de sangue, porque como com a pandemia muitas pessoas estavam com medo de ir até os hospitais, então foi possível sensibilizar essas empresas para a gente transportar doador de sangue para hospitais públicos para poder garantir os estoques do sangue. Esses dois exemplos são exemplos que podem inspirar a gente quando tem um momento de crise. Outras empresas de outros segmentos também estão atentas à nossa causa. E de que forma que nós podemos contar nossa história para que seja uma história não só que interesse a quem tem câncer e os seus familiares. De que forma que a empresa de transporte, por exemplo, pode ser sensibilizada com a falta de sangue no mercado. Então, o nosso desafio é contar uma história de tal forma com que aquela empresa que está trabalhando um assunto perceba o valor de atrelar a marca dela num propósito importante. E aí, quais são os fatores importantes para essa empresa fazer a parceria? Primeiro, que realmente
existia uma necessidade real do mercado. Segundo, a Brale conseguiria dar a solução completa do problema que a gente estava enfrentando, que é conectar eles com os bancos de sangue, conectar o doador, conectar o doador de qualquer cidade com um banco de sangue que seja próximo da sua cidade, nas cidades que a empresa tem interesse de atuação. E depois, também, conseguir divulgar numa forma ampla nas nossas redes sociais, dando visibilidade para a empresa que fez a parceria, como também para as pessoas que poderiam ser possíveis doadores de sangue, para elas se mobilizarem, para irem até o hospital. E, por fim, conseguir comunicar para o paciente que esse serviço estava ajudando a nossa missão. Então, Eva, esse é um exemplo de uma iniciativa que você propõe para a empresa, mas não só com uma história triste, que está faltando sangue no mercado, mas você oferece quais são as soluções que estão ao seu alcance, que podem ajudar a dar visibilidade ao que a empresa te oferecer. Porque o que a empresa quer? Quer trabalhar o impacto social, mas não quer ter problema para atingir o objetivo da ação. Qual é o objetivo da ação? Levar doadores para doarem sangue nos hospitais. Não sei se ficou claro esse exemplo. Sí, Merula, y sobre todo ahí se demuestra la importancia de actuar con varios otros actores. No es solamente la organización y quien va, digamos, generar la financiación de un nuevo proyecto. En este caso, para el COVID-19 o la pandemia que estábamos viviendo, había necesidad de reaccionar de una manera positiva a toda la necesidad que los pacientes tenían. Y en ese sentido, también tú has logrado que digamos, que estas alianzas no se hagan solamente con la empresa que va a ayudar o apoyar el nuevo proyecto, sino también interconectar eso con el sistema de salud que era quien tenía la necesidad, además de los pacientes, ¿no? Eso también es importante resaltar porque cuando uno busca recaudar para una causa, esa recaudación o esa acción que se va a realizar tiene un efecto y un potencial resultado cuando se articula bien entre todos, ¿no? El paciente se benefició, la empresa tuvo su digamos, acción de responsabilidad social, la organización, la ONG que articuló todo esto, logró el proyecto o logró éxito en el proyecto y el hospital que necesitaba el tema de la donación de sangre para los pacientes logró que todos pudieran estar, digamos, con un transporte y con la situación que se necesitaba. Eso es algo importante. Y también, Merula, yo sé que tú has hecho algo muy interesante a nivel de la telemedicina y de las acciones para mejorar el acceso a algunos pacientes que necesitaban ver a un especialista y no podían salir de sus casas. Eso también no necesariamente es un tema de solamente fondos, ¿no? Es también articular a todos los otros actores y es ahí donde también uno legitimiza su causa, la hace conocida y para el futuro, evidentemente, cuando uno presenta algunos proyectos, hay el pasado de todo el éxito que uno ha logrado y que ha tenido, digamos, en la acción, ¿no? Merula, en ese tema, en,
en la llegada con los hospitales, con los médicos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con otra empresa que también ha ayudado a pagar las consultas de telemedicina y las consultas, creo que también en persona, ¿no? Sim, é interessante, Eva, porque todos esses projetos vão somando na melhoria do relacionamento que a nossa organização tem com todos os atores. Então, quando nós oferecemos doador de sangue para o hospital, a nossa relação se fortalece com o hospital. Então, o próximo projeto que nós vamos oferecer para eles, eles já sabem que nós também somos parceiros para ajudar também dos dois lados. Não só exigimos melhor atendimento para os pacientes e a participação dos médicos no projeto, mas também a gente ajuda quando eles precisam. Então, justamente o que você comentou aí, vai fortalecendo a nossa relação com os outros participantes aí do nosso propósito. Em relação à telemedicina, foi muito interessante, Eva, porque, de uma certa forma, todo esse atendimento por telefone, online, de orientação para o paciente, já estava acontecendo. E teve uma empresa nos provocou e falou: como que a gente pode dar um atendimento melhor para essas pessoas? E a nossa equipe foi pensar o que poderia ser feito, até que a gente pensou em formalizar um projeto de telemedicina, aproveitando que essa modalidade de atendimento foi normatizada, foi permitida no Brasil durante a pandemia, porque antes a legislação estava meio na dúvida se era permitido. E Eva, nós encontramos uma empresa que tem uma plataforma maravilhosa para telemedicina, que faz todo o processo, desde o agendamento da consulta até passar os exames, avaliação do laudo. O médico pode escrever o laudo pela plataforma, prescrever medicamento também pela plataforma, além de permitir uma interface muito fácil com o paciente através do vídeo por celular e por computador. Então, esse projeto foi estruturado. Essa empresa, ela tinha um pequeno grant que ia permitir atender 100 pacientes, né? Mas 100 pacientes, a gente não achou, falou, começar com pacientes. E depois, na medida que o projeto é estruturado, a gente consegue vender outras cotas para outras empresas apoiarem com mais 100, por mais 100, com mais 100, e assim dar continuidade ao trabalho. Então, o que foi feito? Nós contratamos médicos para algumas horas, são médicos que trabalham numa das melhores equipes no Brasil, no hospital privado, e eles aceitaram dedicar cada um 4 horas por semana para poder fazer a avaliação e as consultas com os nossos pacientes. Então, qual que é o pré-requisito? O paciente tem que ter já diagnóstico confirmado de algum tipo de câncer hematológico e ele pode discutir com o médico os seus exames, pode tirar dúvidas como se fosse uma consulta de segunda opinião médica, mas principalmente pode tratar de como ele pode melhorar os efeitos
colaterais, né, para se sentir melhor, mas principalmente o que a gente está conseguindo dar para esses pacientes é o acolhimento e a segurança que o que eles estão fazendo está certo, né? O tratamento que eles estão sendo submetidos está certo e fazer com que eles precisem viajar ou ir até o hospital para o seu tratamento só em momento realmente de aplicação da medicação. Então, através dessa possibilidade da telemedicina, pacientes que são tratados nos hospitais públicos vão ter agora esse canal para falar com os médicos e com a equipe da Abrale para poder ajudar durante o tratamento. E Eva, com esse projeto, a gente pode oferecer também apoio nutricional, apoio psicológico, tudo à distância. E para custear esse projeto, a gente vende cotas. Então, cada empresa paga uma pequena cota para adotar 100 pacientes, 50 pacientes, e dessa forma a gente consegue oferecer o projeto de forma gratuita e ajudar o paciente a ter acesso a grandes especialistas sem ter que viajar para São Paulo para poder ter a consulta com esses médicos. Marula, servir de puente entre estos actores es súper interesante, pero además ha generado una situación de servir de puente para modificar políticas públicas, porque lo que tú has hecho es abrir una puerta para este acceso a la telemedicina, a la consulta a distancia, que ha generado un resultado en las autoridades, en el hospital y en otros actores solamente con una idea, ¿no? Y además esa idea viene con encontrar financiamiento de otros actores que no están en el tema salud. Eso es muy interesante y también creo que para quienes son miembros de la Alianza Latina y quienes están viendo el foro y quienes están intentando mirar otras nuevas ideas, es brillante, ¿no? Es brillante mirar cómo no solamente has logrado encontrar el fondo para poder generar un nuevo proyecto, pero también ese proyecto ha tenido un impacto en la política pública y ese impacto en la política pública ha generado una mejora en la atención de los pacientes en esta atención a distancia. Merula, ¿tú crees que este tipo de prácticas podríamos tener, digamos, inspirar de una forma un poco más estructurada para las organizaciones de pacientes? ¿Cómo crees que ellos deberían mirar este tipo de iniciativas que nos han empezado a pasar justamente innovando en el apoyo que teníamos debido a la pandemia, ¿no? Hay mucho que está pasando ahora en la región, hay muchas organizaciones que han cambiado y modificado la forma de cómo estaban actuando y dando servicios y también mirando otros métodos y otras formas de recaudación, dado que el tema presencial había cambiado, ¿no? En tu ejemplo, trabajando con 3 actores diferentes, porque trabajaste con los médicos, trabajaste con la empresa que tenía, digamos, las cuotas y la organización Abrale. ¿Cómo crees que todo esto se puede articular de una forma más estructurada para establecer políticas públicas en otros países? Eva, eu acho que o mais importante é sempre que as pessoas pensam em projetos para arrecadação de fundos, a pergunta é: que projeto eu posso fazer que possa ser de interesse para quem vai financiar? E a minha resposta é: essa é a pergunta errada. Porque se você pensa num projeto para ser interesse de quem vai financiar, já começa errado. O insight vai vir da seguinte pergunta: o que está faltando no sistema
que com a minha ajuda, com os meus contatos, poderia fazer a diferença para o paciente, para a minha missão? E nessa pergunta, que todos os dias eu estimulo a nossa equipe a pensar o que a gente poderia fazer que pudesse ajudar o governo, ajudar o paciente e trazer melhor resultado para o tratamento e para a nossa missão. E quando você faz essa pergunta, vem a resposta. Você precisa ter projetos de educação médica, você precisa ter projetos que apoiem essas pequenas necessidades do paciente. Então, o que a gente pode inspirar para as outras organizações na rede é verificar dentro do seu país, dentro da missão que você está trabalhando e com o governo, o que está faltando que o governo não consegue fazer, que poderia ser feito pela sua organização. O que está faltando? Você informar para o governo que os pacientes estão tendo dificuldades para que eles possam melhorar as ações que estão sendo realizadas. Então, muitas vezes o governo não toma as medidas não só porque eles são incompetentes, porque às vezes são mesmo incompetentes, mas a maior parte das vezes falta o conhecimento. Ninguém sabe o que se passa com o paciente, quais são as necessidades do paciente, o que está sendo prioritário. Então, o nosso papel é conseguir ter esse contato com o paciente para entender quais são as necessidades, para ir daí levar essas necessidades para o governo. Agora, Eva, eu não posso falar para o governo as necessidades do paciente pensando só na minha experiência como Merula paciente. E não posso levar para o governo as necessidades do paciente porque uma empresa me falou que tem essa necessidade. Eu só vou saber para levar para o governo a necessidade do paciente se eu estiver ao lado do paciente, fazendo projetos com o paciente, escutando o paciente e captando essas informações do que realmente está fazendo falta e o que importa. E, por último, eu queria colocar aqui um outro projeto que é muito importante da Abrale e que ajuda bastante na arrecadação de fundos. Quando a gente escuta o paciente, a gente percebe que muitas questões do tratamento que não foram feitas foi por falta do conhecimento do médico. Então, existe no Brasil uma lei que permite você abater dos impostos projetos que trabalhem a capacitação médica, entre outras iniciativas. Mas a capacitação médica que era nosso interesse. Nós montamos um projeto, uma plataforma que chama OncoEnsino. Apresentamos esse projeto. Esse projeto é um projeto muito grande, mais ou menos 2 milhões de dólares foram investidos nos últimos 5 anos para produzir conteúdo de aulas que vão capacitar profissionais da saúde e médicos. São cursos de 12 horas, no total são 35 cursos. E a Abrale fez parceria com 220 hospitais públicos para capacitar gratuitamente os profissionais de saúde desses hospitais. Então, só para falar alguns detalhes
importantes desse projeto. Como era um projeto caro, não adiantava começar com pequenos patrocínios. Então, a gente precisava que fosse um projeto que permitisse das empresas abaterem dos impostos para poder ser um valor muito grande. Então, quem doou para esse projeto foram empresas como a IBM, empresa de televisão no Brasil, e um banco, porque eles têm bastante imposto para pagar e puderam abater no valor dos impostos. Para o curso ficar interessante para os médicos quererem fazer, a gente fez uma parceria com a Albert Einstein para eles darem o certificado. Então, o curso é da Brale, mas o certificado é do Albert Einstein. Então, isso torna o curso mais atrativo, porque as pessoas vão querer aquele certificado de curso que é bem valioso. E depois, no lugar do curso ser de grátis, open, para qualquer pessoa fazer, a gente fez a parceria com o hospital, e o hospital que convida o seu funcionário para fazer o curso. Então, para cada turma, o hospital fornece para a Brale a lista dos alunos. Esses alunos querem terminar com sucesso o curso, fazer a prova e ter uma boa avaliação, porque o diretor do hospital vai receber esse relatório. Merula, es súper interesante eso que dices y también hay otra cosa que yo quisiera que nos hables. Hay un proyecto muy grande que tú has logrado implementar hace algunos años, que es el movimiento Todos Juntos contra el Cáncer. En ese movimiento tú has logrado articular gobierno, industria, sociedad civil y evidentemente todos ellos están conversando en un foro cada año, pero además detrás de ese movimiento tú has logrado implementar el Observatorio de Cáncer, ¿no? Cuéntanos un poco cuán importante es la generación de información para procesos de advocacy que generarán también legitimidad en las organizaciones y esa legitimidad generará posibilidad para que ellos puedan tener otras fuentes de recaudación y interés de otros donantes para poder implementar nuevos proyectos. Como eu falei, sempre o nosso interesse é o propósito. E a arrecadação de fundos vai chegar quando o que você está fazendo realmente é impactante. Quando nós propusemos o movimento Todos Juntos contra o Câncer, foi com a intenção de juntar os múltiplos atores que estavam fazendo advocacy. Porque quando nós iniciamos, Eva, e você estava nessa época, em 2006, com a Aliança Latina, muitas organizações não sabiam o que era advocacy. E a América Latina tinha uma tradição na assistência. Tudo o que se fazia era para pagar o tratamento para o paciente, fazer um bingo para pagar um transplante. Então, a sociedade civil se organizando para cumprir o papel do governo. E através das ideias que nós vimos nos Estados Unidos, nas organizações americanas, europeias, a gente viu que para impactar numa grande escala, você precisaria trabalhar com o governo. E foi nesse modelo que a gente tentou divulgar a partir de 2006. Muitas organizações começaram a fazer advocacy no Brasil. E hospitais, e ONGs. Então, para organizar essa vontade
de trabalhar com o governo, nós propusemos o movimento Todos Juntos contra o Câncer. Vamos trabalhar juntos na mesma agenda. Então, cada um que vai fazer uma ação, a gente divulga dentro dessa agenda do Todos Juntos contra o Câncer. E cada ano o movimento foi crescendo. Logo no começo, a gente pensou, como que a gente vai medir se realmente está fazendo algum impacto? Então, o nosso questionamento para o governo foi, onde estão os dados? Quantos pacientes estão morrendo de câncer? Quantos pacientes estão chegando no diagnóstico no estado avançado? E o governo respondeu: todos esses dados estão nos nossos bancos de dados. E foi aí que nós fomos para uma análise minuciosa do que existia de dados, que a gente verificou que existiam microdados que estavam sendo coletados, mas não estavam sendo organizados de uma forma que qualquer cidadão pudesse entender. Então, a solução proposta para que a gente pudesse monitorar o movimento Todos Juntos contra o Câncer e também monitorar o impacto do nosso trabalho foi propor um observatório de oncologia que pega os dados públicos, organiza de uma forma mais fácil e daí você coloca lá câncer de mama no observatório. Você já vê de uma forma organizada tudo o que existe para o câncer de mama, por estado, por município, por idade, por estágio de tratamento, todos os dados do governo de uma forma muito fácil, muito transparente. E isso, Eva, acabou sendo exemplo para o governo querer melhorar os seus dados. Por quê? Se ninguém usa os dados que o governo coleta, então eles também não precisam coletar de uma forma adequada. Na medida que o cidadão começa a usar os dados, a gente provoca no governo uma necessidade de melhorar os dados, além de dar maior visibilidade para os problemas. Muchísimas gracias, Merula, por compartir toda esta experiencia y sobre todo estas grandes cosas que estás realizando. Son ejemplos que inspiran muchísimo y de verdad hay mucho por seguir haciendo con tu ejemplo, ¿no? Siempre como un poco la maestra de todas estas organizaciones que son miembros de la Alianza Latina y felicitarles por todo lo que hacen y esperando que este panel haya sido un poco de ayuda, apoyo y de inspiración para los pacientes en la región. Gracias, Eva, e seguimos conectadas. Muito obrigada.